Você já deve ter ouvido a frase: o sistema é foda, parceiro. Pois é, eu falei até um palavrão, mas precisava. Porque nesse momento eu duvido ter um brasileiro sequer que não está com vontade de falar alguns palavrões. Vamos lá. Ontem você viu o Zé Dirceu livre, leve e solto para concorrer a outra eleição e pagando de injustiçado frente à sociedade brasileira por uma decisão do STF. Ontem você viu o Marcelo Odebrecht, depois de tantos escândalos de corrupção confessados, sendo inocentado de certa forma, porque todo mundo tem a presunção de inocência, o processo teve as provas anuladas, acabou o processo. Se quiser, tem que começar de novo com novas provas. Já prescreveu, não vai acontecer nada. Ontem, você viu também o Tribunal de Contas da União liberando um relógio de luxo de 60 mil para o Lula. Olha isso. Matéria do Estadão, o Társio Lohan que escreveu. Lula pode ficar com relógio de luxo de 60 mil. Avalia área técnica do Tribunal de Contas da União. A auditoria do tribunal concluiu que presentes de luxo, mesmo personalíssimos, devem ser devolvidos à União. Mas entendimento não pode ser aplicado retroativamente no caso Lula. O Frederico Dávila, ele escreveu o seguinte: no Brasil, não interessa o que diz a lei, interessa a quem ela se aplica ou não. É o seguinte, teve um relógio que o Lula disse que foi dado a ele pelo ex-presidente da França. Acontece que o Lula nunca nem declarou esse relógio. Foi numa fala durante um comício do Lula, né? Ou uma, uma manifestação, um evento do Lula, que ele falou: ah, eu tenho até o relógio que eu ganhei do fulano. Aí acendeu os holofotes. Mas ganhou do fulano, ex-presidente da França, e não declarou? Tá errado. O Tribunal de Contas veio, avaliou e falou: não, tá errado se fosse o Bolsonaro. Porque sendo o Lula, não tá errado, não. Eu não vou voltar lá atrás para punir o Lula. É assim que funciona no Brasil, escancarado. E para fechar a cereja do bolo, ontem o Sérgio Moro foi absolvido. Você achou que eu ia falar condenado, né? Não, ele foi absolvido. Pois é. Por unanimidade, o TSE livra o senador de cassação. Pois é. Eu ouvi uma frase do Paulo Figueiredo que diz o seguinte: quando você entra dentro da política, ou você se prostitui, ou a política te joga de lá de dentro. Vocês não entendem o simbolismo de, no mesmo dia, o TSE manter o Moro ileso. Porque a vontade do TSE era tirar o Moro. Mas eles falaram: olha, nós vamos fazer essas ações hoje, através do Supremo Tribunal Federal, atingindo a Lava Jato. Nós vamos alcançar a Lava Jato. E o Moro já mostrou que é um dos nossos. Foi a favor do Dino, tá de boa, é um bom político. Lava Jato, Lava Jato. Lá era um caso à parte, agora aqui ele já mostrou que mudou. Diferente do Deltan Dallagnol. O Deltan Dallagnol caiu e ainda está criticando. Está livre ainda? Não sei como. O Moro mantém daqui para frente o seu mandato, mantém daqui para frente o status de mais um aliado político do sistema. Pois é, o cara que combatia o sistema, hoje é mais um do sistema. É assim que o jogo funciona. É por isso que eu digo para vocês, não adianta. Não adianta. Caiu dentro do sistema. Só tem duas opções. Ou você se molda ao sistema, ou você vai ser expelido pelo sistema. Por isso que tem que bater palmas de pé para cada um que é expelido do sistema. Porque a gente sabe que esse não cedeu e não abaixou suas calças. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, não pense que é motivo de comemoração o Moro não ter sido cassado ontem, não. É porque realmente o Moro mostrou que não incomoda o sistema. Incomodava enquanto juiz. Chegou onde queria.
mas não vai incomodar mais. Que é outro exemplo do quanto o sistema é, sabe, canalha. O sistema é uma coisa absurda. Olha só o que o Léo Siqueira, do Partido Novo, falou, deputado. Ó, vou contar como funcionam os privilégios da elite do judiciário, na coisa mais absurda que tem sido aprovada nesse país no último ano. Presta atenção. É assim, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou uma lei que dá 7 dias de folga por mês a procuradores do Estado. Pedi para declarar meu voto contra. O Guto Zacarias também, do MBL. Apenas nós dois. Então foi o Guto Zacarias, do MBL, gosto do trabalho dele, e o Léo Siqueira. Os dois foram quem pediram voto contra. O resto, tudo aprovou. Mas veja como isso é pesado demais. Começou em dezembro de 2022. O Ministério Público da União pediu um dia de folga a cada 3 dias trabalhados para procuradores federais, em caso de excesso de trabalho. Só para você entender. Ó, sou procurador federal. Eu trabalho 3 dias e folgo um. Trabalho mais 3 dias, tenho mais um dia de folga. Normal, todo brasileiro tem isso, né? Ou seja, 10 folgas mensais, 10 folgas por mês. Quem não quiser tirar essas folgas, pode pegar em dinheiro, o que significou 11 mil a mais no salário dos procuradores. Aprovaram. Eu pergunto, que cidadão da iniciativa privada tem direito a um dia de folga a cada 3 dias trabalhados? E pode receber a compensação financeira por isso? É um aumento de salário velado e sem entrar no teto, porque vem como indenizatória. Tudo pensado. Não precisa responder, a gente já sabe que ninguém tem, mas calma que fica bem pior. Os juízes, que não podem ver um privilégio que também já querem, falaram: olha, como nós, deuses do Olimpo, vamos ficar sem essa regalia? Resultado, em novembro de 2023, foi aprovado até 10 dias por mês ou até 11 mil para juízes também. Pois é. Aí o Tribunal de Contas da União, vendo isso, chegou e... Bom, você já entendeu como funciona esse país. Um mês depois, em dezembro de 2023, fomos obrigados a ler nos jornais. Abre aspas. Tribunal de Contas da União copia penduricários de juízes e eleva o lerite de seus ministros até 1/3. Mas peraí que não acabou não, tá? Os caras fizeram limpa. Todo mundo no âmbito federal pediu, não sobrou ninguém. Aí você pensa, não tem como ficar pior. É, meu amigo, sempre tem como ficar pior. Aqui é o Brasil, né? Pois bem, chegou a vez dos estados. A Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo viu que a festa estava ficando grande e pediram para entrar também. Disseram: olha, o MPF tem, os juízes têm, o Tribunal de Contas tem, e nós? O projeto chegou ao plenário. Foi aprovado ontem. Em 1 ano e meio, procuradores, juízes, membros do Tribunal de Contas, todos ganharam 30% de aumento, ou direito de trabalhar 10 dias a menos. O que eu vou fazer como parlamentar, disse o Léo Siqueira, é entrar com uma ação de inconstitucionalidade em São Paulo. É o máximo que posso fazer. Mas quem vai julgar? Um juiz que recebe esse privilégio. Alguma esperança de dar certo? É, o sistema é foda, parceiro. Acho que esse é o retrato claro de como funciona o jogo. Deu para você entender como que o jogo funciona. Então, assim, um dia, o juiz Sérgio Moro é o cara que estava julgando e dizendo: ó, se você fizer isso, você é um criminoso. No outro dia, o Sérgio Moro é o cara que está do outro lado, na ponta, pedindo as regalias de quem ele tanto acusava. E aí, cá entre nós, não vai ser estranheza nenhuma, não vai ser surpresa para ninguém se daqui para frente surgir um outro Sérgio Moro e o Sérgio Moro, real, de agora, ser um dos que vão estar elencados na planilha. Não vai assustar ninguém. Afinal, isso aqui é o Brasil, né? Isso aqui é o Brasil. E o poste, vocês sabem, faz xixi no cachorro, né, meu pequeno gafanhoto? Mas vamos lá. Olha só.
Vamos falar da Carla Zambelli. Zambelli e Delgatti se tornam réus por invasão a sistema do judiciário e falsidade ideológica. Matéria da Band News, citando a fonte para vocês. O Supremo Tribunal Federal aceitou, por unanimidade, a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra a deputada federal Carla Zambelli e o hacker da Vaza Jato, o Walter Delgatti. Vocês devem lembrar do caso. O Walter Delgatti, para mostrar para Carla Zambelli que tinha condições de entrar no sistema, ele acabou entrando no sistema do CNJ, expedindo um mandato de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, onde o próprio ministro Alexandre de Moraes assinava, ou seja, ele invadiu o sistema como se fosse o Alexandre de Moraes e fez ali a inserção de um mandato de prisão e no final ele ainda ironizou, né? Escreveu faz o L. Pois é. Ele denunciou que foi a Carla Zambelli que fez esse pedido para ele e ele fez para mostrar que tinha condições de demonstrar para o mundo que as caixinhas brancas lá podem ser acessadas, tá? O que aconteceu foi que agora eles se tornaram réus. E aí a Carmen Lúcia é quem está à frente desse julgamento. Ela chegou a falar em desinteligência da Carla Zambelli ao fazer isso, desinteligência natural. Pois é, o resultado a gente já sabe. Carla Zambelli até que está tentando segurar o Bet ali e ficar dentro do sistema, mas não vai. Ela vai ser jogada para fora. Não tenha dúvidas que esse processo aqui vai tirar a Carla Zambelli, é bem provável. E o Bolsonaro, hein, pessoal? Bolsonaro teve uma reunião com a Frente Parlamentar do Agro. E aí, eis um dos motivos do que o Lula tanto odeia o agro brasileiro. Bolsonaro participa de reunião para discutir vetos à Lei de Segurança Nacional. Pois é, o ex-presidente Jair Bolsonaro participou nesta terça-feira de uma reunião com deputados e senadores na Frente Parlamentar de Agropecuária para discutir a manutenção dos vetos feitos por ele próprio de segurança nacional. O ex-presidente vetou 5 trechos da legislação. Um dos filhos de Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, pediu ao presidente da Frente Parlamentar do Agro, deputado federal Pedro Lupion, para usar o espaço da bancada para conversar com a bancada evangélica, bancada de segurança pública e com os membros da própria Frente Parlamentar do Agro. A ideia é articular apoio para que os vetos de Bolsonaro sejam mantidos. Então, é o Bolsonaro articulando para que os vetos que ele tinha feito da Lei de Segurança Nacional sejam mantidos, tá? Só que ali também, você pode ter certeza que teve uma sinalização aos bastidores. Foi a frente do agro, a frente evangélica estava ali e Bolsonaro quer fazer ali um feeling, né? Um feedback para que esses grupos voltem a dar o apoio ao Bolsonaro e ao indicado por Bolsonaro para a presidência em 2023 e agora, 2026, os prefeitos também. Vamos lá, mas mediante tanto caos, coisa boa aconteceu ontem também. Pois é, deu ruim para o MST. Se deu ruim para o MST, deu bom para o resto do Brasil. Câmara aprova projeto que impede benefícios a invasores de terra. A matéria também impede a participação dessas pessoas em auxílios sociais como Bolsa Família até a cessação da conduta. Além disso, proíbe a nomeação para ocupação de cargo público, de provimento efetivo, a ocupação de cargo em comissão ou de agente político na administração pública, direta, indireta e dos quaisquer poderes da União. Vou te explicar o que é isso. O Correio Brasiliense também tratou da matéria, né? Câmara aprova projeto que pune invasores de terra e atinge o MST. Pois é, a Câmara aprovou ontem. Esse projeto de lei fala o seguinte: cidadão, você quer invadir terra? Beleza. Você não vai ser contratado por nenhum deputado que você trabalha, nenhum prefeito que é apoiador do MST. Você não vai poder receber Bolsa Família, nenhum auxílio do governo, aposentadoria, nada. Porque se o governo já te ajuda, para que você vai invadir terra dos outros? Né? Enquadra quase que como um terrorismo o caso dos invasores de terra. Então, falou, não, se você é invasor de terra, esquece. Agora, outro ponto principal. Se você vai se eleger com base no fomento a esses movimentos. Então, tem uma série de deputados aí que eu não vou nem citar o nome, né? Que são
ligados e alinhados a movimentos invasores de terra, principalmente o PSOL, né? Pois é, sabe que esses deputados podem ficar inelegíveis e serem proibidos de se tornar deputados caso eles participem desses movimentos invasores de terra. Pois é, foi uma pancada direto ontem na esquerda, né? Foi bem direto a pancada na esquerda, porque o MST, movimento de esquerda, já está revoltado com o Lula, porque o Lula prometeu e não cumpriu, e ainda agora vem esse projeto aprovado. Foi aprovado? Foi. Vai para a mão do Lula? Primeiro tem que passar no Senado, mas vai para a mão do Lula? Vai. O Lula vai vetar. Se voltar para o Senado derruba. E se o Senado derrubar, vai para o STF. E o STF? Pois é, o STF não vai permitir que isso aconteça, né? A gente até sabe como que funciona o Brasil. Tá vendo tanto que o Brasil é previsível e depois ainda falam em insegurança jurídica. Todo mundo já sabe. É só você pensar. Vai sempre dar para o lado errado. É isso, né? Vamos lá. Última matéria que eu quero tratar com vocês. Moraes diz que não há previsão de adiar eleições no Rio Grande do Sul. Mas pensa que vão permitir adiar eleições agora. Ainda mais com Lula com um cheque em branco, através do Paulo Pimenta, lá no Rio Grande do Sul. Você acha que vão permitir que não tenha eleição? Ah, meu Deus! No início da sessão do TSE, o presidente da corte, o ministro Alexandre de Moraes, que já está saindo já, né? Afirmou que não há nenhuma discussão sobre o adiamento das eleições do Rio Grande do Sul. Temos todas as condições para fazer as eleições no Rio Grande do Sul. Tenham tranquilidade de saber que as eleições ocorrerão normalmente. Vamos lá. Primeira medida que o TSE fez foi mandar novas caixinhas brancas para o Rio Grande do Sul, tá? Porque algumas sofreram com as enchentes, então eles trataram de fazer ali uma mudança nelas. Todas as urnas que precisavam ser substituídas, eles mandaram uma nova leva de urnas para lá. O Paulo Pimenta, o interventor que foi nomeado para o Lula, tá com muita grana. Pode fazer contratação sem licitação. Os holofotes estão todos voltados para ele. E aí vem cá, quais são os estados mais bolsonaristas, hein? Ah, é o Sul, né? Ali, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, são estados que dão muito votos pro Bolsonaro, não é? Para a direita, não é? Imagina só se com a grana eles conseguirem colocar um monte de prefeito de esquerda no Rio Grande do Sul. Aí o jogo fica mais desequilibrado a favor do Lula, não fica? Porque o Nordeste, em peso, hoje tem uma predisposição, né, para votar no Lula. Então, é perfeito. O sistema é perfeito. Então, é lógico que eles não iam suspender as eleições, afinal, a chance do Lula dar uma guinada à esquerda no Rio Grande do Sul é agora com a bufunfa que o Paulo Pimenta vai estar herdando ali, né? Dessa reconstrução do Rio Grande do Sul. Parece até que veio a calhar essa tragédia. Por isso que o Lula não está mostrando muita tristeza, né? Tá até rindo à toa durante as coletivas aí, não é? Vamos lá. Olha só, ontem aconteceu uma coisa. Os estudantes resolveram protestar porque o Estado de São Paulo ia votar para instaurar as escolas cívicos militares no Estado de São Paulo. Estudantes contra escolas cívicos militares protestam na Lesp e tem confronto com a PM. Na verdade, é que eu não posso colocar as imagens para vocês, né? Mas a verdade é o seguinte: levou borrachada a galerinha, né? Os estudantes aí, deu para vocês verem aí de relance, né? Mas eu não posso colocar muito o vídeo. O que aconteceu? Os estudantes resolveram protestar contra as escolas cívicos militares. E aí a polícia entrou, eles começaram a fazer baderna, e a polícia entrou e desceu a borracha em todo mundo que estava fazendo baderna lá dentro. Tem uma frase que diz o seguinte: qual a diferença entre a direita e a esquerda? Quando você é de direita e come carne, é normal. Você é de direita e come carne, mas você não quer obrigar ninguém a comer carne. Se você quiser ser vegano, que seja. Quando você é de esquerda, você não come carne,
Aí você quer obrigar que ninguém mais coma carne. É assim que funciona. Como é que funciona o estudante de esquerda? O estudante de esquerda, ele não quer usar a escola militar. Ele quer a escola comum. Então, ninguém pode usar a escola militar. O estudante de direita não quer a escola comum. Ele se matricula na escola militar e deixa a escola comum para lá. É assim que funciona a regra do jogo. Mas, inclusive, alguns desses estudantes que são marmanjões, viu? Não pense que são crianças, adolescentes do ensino médio, não, tá? Foram presos, foram detidos. Em São Paulo é assim. E a esquerda está fazendo uma auê em cima disso, a mídia está fazendo uma auê. Bolsonaro manda prender. Tarcísio, né? Mudou agora o jogo. Tarcísio manda prender estudantes. Tarcísio manda prender pobres, meros estudantes que estavam participando de manifestação. Estavam fazendo baderna, tá? E aí o Tarcísio ainda dançou na cara do inimigo, né? Mais uma promessa cumprida na nossa gestão. Aprovado há pouco na Assembleia de São Paulo, o projeto de lei que institui o programa Escola Cívico-Militar no Estado de São Paulo. Meu muito obrigado mais uma vez aos nobres deputados por abraçarem uma iniciativa que fará a diferença na vida de muitos jovens em São Paulo. Vocês perceberam, só cá entre nós, a diferença entre um líder e a diferença entre alguém que não é líder? O Tarcísio tem a maioria do Congresso com ele. Nem precisa ficar soltando emenda secreta, nem nada disso, né? O Congresso não, a Câmara dos Deputados, né? De São Paulo, Assembleia Legislativa. Tem Assembleia em peso, não precisa comprar, não precisa ficar mandando penduricário, não precisa fazer nada disso em emenda secreta. Ele simplesmente mostra que ele está fazendo o melhor para o país, que ele tem opinião pública do lado dele e os deputados vão com o Tarcísio. Uma ou outra derrota ele sofre, mas ele sabe dialogar. Diferente de outros casos, que a gente vê que só funciona na base do mensal, né? Mensal grande, mensalão, né? Pois é, ou emendão, né? Emenda secreta. É assim que a regra do jogo funciona. Um é líder, o outro finge que é líder. Vai ter disputa. E numa hora ou outra, você vai ter que decidir qual dos dois lados você vai estar. Não é assim que funciona? Tá bom? Abraço, pessoal. Fica com Deus. Vejo vocês no próximo editorial.